Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula iremos continuar a matéria dada na videoaula anterior. Até agora não fui muito esclarecedor, eu compreendo, mas vamos avançar no cálculo de operações polinomiais. Já estudámos somas, subtrações, multiplicações e divisões euclidianas. Vamos agora estudar uma alternativa à divisão euclidiana. Portanto, eu terminei a videoaula passada propositadamente na divisão euclidiana para que agora possa começar esta videoaula e vocês possam pensar: uau, afinal há luz ao fundo do túnel. Afinal eu não tenho que dividir apenas na forma euclidiana. Há uma técnica diferente. E face à vossa repulsa quanto a este tipo de divisões inteiras, qualquer técnica que possa vir a substituir, pelo menos em parte, para vocês já é agradável, mesmo que depois se venha a tornar mais difícil, que não é o caso. Mas tudo o que seja uma alternativa a uma divisão inteira, vocês gostam e esta então vão adorar. Vamos aqui estudar a regra de Ruffini aplicada a dois contextos diferentes. Muita atenção, também não vamos aplicar a regra de Ruffini em qualquer caso, de qualquer das formas. De forma mais abrangente, temos sempre a divisão euclidiana. Contudo, caso queiramos aplicar a regra de Ruffini, dois Fs, vamos ter respeito ao senhor, tá bom? E não escrever de qualquer maneira. Vou aqui estudar dois casos. O primeiro caso, que é estudar a divisão de um polinómio a de x por um polinómio, que neste caso é um binómio x menos a, apenas. Portanto, eu vou já partir para o exemplo, caso contrário não conseguirias fazer-me entender na explicação da regra de Ruffini de forma teórica. Eu talvez conseguisse fazê-la, mas nem eu me sentiria bem a explicar, nem vocês iriam entender. Portanto, eu deixo isso para os vossos professores durante as aulas, porque têm sempre que dar aquela abordagem teórica inicial, quase como para que os alunos digam: uau, ele sabe tanto. Mas depois têm sempre que esmiuçar. Eu aqui vou já esmiuçar, sabendo de antemão que vos é dada a componente mais teórica de início, para que vocês também não percam o acesso a essa componente, que é importante, tá? Afinal, nós não podemos aprender apenas para saber fazer no teste. Nós devemos aprender a fazer, independentemente de estar preocupado com o teste ou não. Tem que haver, da nossa parte, uma preocupação para aprender a matéria. Depois, uma coisa é aprender a matéria, outra coisa é preparar o teste. E para preparar uma boa nota num teste, nós devemos saber, mas não só. Devemos estudar em qualidade e isso tem outros pormenores. Agora, aqui estamos apenas para aprender. Por isso, eu vou já partir para o exemplo que se segue. Reparem, imaginem que eu tenho menos 2x ao cubo menos x quadrado mais 2. E isto tudo eu quero dividir por x menos 3. Bom, então reparem. Estou ou não estou a dividir por um binómio x menos a? Estou. Então a regra do Ruffini manda-me o seguinte. Epá, isto é muito importante. Se vocês entenderem isto, vão achar isto super fácil. Ora, em cima vou colocar os coeficientes do meu dividendo. Menos 2 para o x ao cubo. Menos 1 para o x quadrado, 0 para o x. Reparem que o x não está à vista, mas nós temos que ter em consideração o polinómio da forma completa e no fim o 2, que é o termo independente. Já agora, reparem que eu tenho x menos a. X menos 3 é porque o a é 3, tá? Portanto, aqui vou colocar 3. Isto é, aqui eu coloco a raiz. Ou seja, o valor que substituído por o x anula o denominador, está bem? Aqui está ele. E agora é tão simples quanto isto, meus amigos. Vejam. Eu até vou usar várias cores aqui. Vamos começar com o azul. Não começamos propriamente bem, não é verdade? Mas eu vou deixar o vermelho para o fim para acabarmos em beleza. Perdoem-me a brincadeira, mas uma brincadeira um bocadinho a sério. Ora, então eu vou baixar o primeiro. É a regra. Está bem? E, a partir daqui, eu uso este valor para multiplicar com o meu valor da raiz, do que anula o denominador, e coloco o resultado aqui. Portanto, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Ora, eu disse que só o fim é que seria em beleza, portanto, posso agora a meio usar um verde. E então agora, reparem que eu vou ter de somar o de cima pelos de baixo. Portanto, menos 1 mais menos 6 dará o quê? Dará menos 7. E agora vejam que há outro looping. Ora, aqui está ele.
Novamente uma multiplicação e novamente o resultado terá de vir para aqui. Ou seja, menos 7 vezes 3 dá menos 21. Ora, eu disse que acabávamos em beleza. Ups, que isto não é vermelho. Eu disse que acabávamos em beleza. Portanto, cá vamos nós agora somar o 0 pelo menos 21, dará menos 21. E então agora vejam o que acontece. É assim, não é por ser vermelho que vai acontecer uma coisa especial, não é? O resultado, a ideia é a mesma. Vamos fazer novo looping, multiplicamos, o menos 21 por 3, já vai exigir um bocadinho de cálculo mental, menos 63. Reparem como eu aqui, enquanto disse esta do cálculo mental, tive tempo para pensar. E assim fiz-vos crer que até tenho um cálculo mental rápido. Não tem que ser assim, mas tudo bem. Menos 21 vezes 3, menos 63. E agora, porque não vou repetir a cor, para terminar mesmo muito bem, eu vou somar o de cima pelos de baixo. Isto vai dar menos 61. Paro aqui. Paro aqui porquê? Porque, agora ok, posso mudar de cor. Posso considerar esta. Porque tenho aqui o meu resto de x, tá bom? Dúvidas quanto a isto? Mesmo que este tenho eu não vos ouço, desculpem. Este é o hábito de dar as explicações e as aulas, que eu estou sempre a questionar sobre dúvidas, à espera que me respondam. Não é que durante uma aula tenha muita gente a responder também. Normalmente o pessoal ouve, cala, tem aquele ar, às vezes até dá vontade. Ok, pessoal, estão todos a respirar, porque às vezes preocupo-me pelo bem-estar das pessoas. Tal é o silêncio que vão mantendo. De qualquer das formas, desculpem este mau hábito de estar sempre a perguntar, porque vocês não respondem, e eu sei disso, não é verdade? Mas pronto, este é o resto, e já agora quem é o quociente? O quociente é este. Certo? Só que o quociente tem uma particularidade. E a particularidade é a seguinte. Começámos com um grau 3. Então vamos ter que baixar um grau. O Ruffini, a regra de Ruffini, baixa um grau do dividendo para o quociente. O quociente. E então, se o grau era 3, eu vou ter grau 2. Ou melhor dizendo, como eu sei que vou sempre começar no termo independente, até posso começar assim. Querem ver este truque? Menos 21. Deveria ser mais, mas agora como é negativo, menos 7x. Mais, mas como é negativo, menos 2x quadrado. E paro no x quadrado. E vocês dizem, então, alto. Então, mas não falta aí 1? Não, porque eu baixei um grau. Aliás, porquê? Porque, na verdade, o estar a descontar este já me está a precaver o grau que eu acabei de baixar. Por outras palavras, quando aplicam Ruffini, acontece sempre isto. Acontece sempre que o quociente tem um grau abaixo, um grau a menos em relação ao dividendo. Portanto, é assim que se faz. Começam pela da direita para irem do independente para o x quadrado e param quando chegarem ao último, está bem? Portanto, vejam, eu posso aqui concluir... Ok, vou usar o preto. Posso aqui concluir... de forma mais formal, o resto dá menos 61 e o quociente dá, agora até posso colocar, deixem-me fechar aqui as corzinhas, posso colocar menos 2x quadrado, menos 7x, menos 21. Está feito, mas podiam deixar assim, que estava igualmente correto, ok? Esta é a regra do Ruffini para casos em que tenho x menos a. Certo? Eu creio que não haja aqui grande dificuldade. Agora é uma questão de visualizarem a videoaula com resolução de exercícios e vão ficar prós nesta matéria. Portanto, não creio que seja assim nada do outro mundo. Agora, eu vou avançar para o segundo ponto na regra do Ruffini que eu queria falar convosco. Que é o seguinte, isto está dentro do programa e por isso é que eu tenho que falar. Eu vou aqui considerar B, que é o seguinte. Faça o que eu fiz no A, já não me lembro. A de x a dividir por x menos A. Então agora vejam, eu aqui vou querer... um A de x a dividir por... E agora vou considerar o fator x menos B sobre A. Mas isto, na realidade, resulta pelo facto de eu querer um A de x a dividir por AX menos B. Na verdade, era isto que eu devia considerar. Mas eu sei que posso perfeitamente simplificar este caso. Simplesmente eu tenho que ter aqui em consideração o seguinte. Normalmente, o A de x, já vimos, será o meu B de x, que neste caso é
x menos a, imaginem o caso anterior ainda, o caso anterior, x menos a vezes o quociente mais o resto. É assim, verdade? Então, se eu estou a usar o x menos a, obtenho o quociente. Agora vejam, neste caso, eu teria a de x igual a ax, pronto, e aqui menos b, vezes o quociente mais o resto. E isto simplificado dará a de x igual, vamos colocar o a em evidência, e fica só x menos b sobre a. Mas depois, reparem, o a ficou em evidência e multiplica cá fora, pelo q de x, mais o resto. Ou seja, eu vou, por qualquer binómio que me deem, se o meu binómio tiver um x menos ou um x mais, e que eu tenha de transformar em menos, não há problema. Agora, se houver um número a multiplicar pelo x, ele tem que ser posto em evidência e depois vai ter que ser multiplicado pelo quociente. Ou seja, a partir do momento em que eu faço isto, eu aplico o Ruffini a este caso para obter não o quociente, mas a vezes o quociente. E depois ainda vou ter que multiplicar por a para apresentar o resultado final. Rapidamente um exemplo, senão nós não nos vamos entender. Ora, vou aqui considerar exemplo, melhor dizendo, então 2x ao cubo menos 4x a dividir por 2x menos 6. E vejam que eu primeiro vou simplificar. Vou ter 2x ao cubo menos 4x a dividir por 2, x menos 3. Coloquei o 2 em evidência, dividi por 2x por 2 deu x, dividi 6 por 2 deu 3. Ora, então torna-se evidente que eu vou ter na regra do Ruffini o seguinte. 2, 0, 2, 0, agora sim, menos 4, 0, ou seja, o termo em x, x ao cubo, o termo em x quadrado que não há, o termo em x que é menos 4 e o termo independente que também não há, e agora aqui vou ter de considerar, ora, x menos 3, vou considerar o 3. O 3 é o meu suposto b sobre a, eu vou aqui considerar sempre quem está deste lado, sem o sinal, está bem? Então vejam que eu vou baixar o primeiro, vou multiplicar, dá 6. Vou somar, vou multiplicar, dá 18. Vou somar, vou multiplicar 42 e o resultado final dará 42. Feito! Então o que é que eu posso concluir daqui? Posso concluir daqui que o meu resto é sem tirar nem pôr o 42, mas que quem é este valor aqui não é o meu quociente, mas sim 2 vezes o quociente. 2 vezes o quociente será, e agora eu vou começar do fim, 14 mais 6x mais 2x quadrado. Portanto, o meu quociente será 14 sobre 2, portanto 7, mais 6x sobre 2, 3x, mais 2x quadrado sobre 2, x quadrado. E aqui está o quociente apresentado, aqui está o resto apresentado. Certo? E será sempre assim. Eu vou também apresentar aqui apenas este exemplo, mas na videoaula com resolução de exercícios vocês terão, sem qualquer dúvida, mais exercícios onde conseguirão resolvê-los de certeza absoluta. Eu não tenho qualquer dúvida quanto a isso, está bem? Portanto, temos aqui mais um caso resolvido da outra forma de apresentar a regra de Ruffini. Bom, mas não há só a regra de Ruffini. Também há o chamado teorema do resto, que precisamos de saber. Vamos então agora deixar a regra do Ruffini e partir para o teorema do resto. Bom, o que é que me diz o teorema do resto? Na verdade, diz-me que o resto da divisão inteira de um polinómio p de x por x menos a é igual a P de A. Portanto, nesta divisão, o resto vai ser P de A. Bom, como é que se consegue provar isto? Bom, então vamos considerar aqui o seguinte. Vamos considerar que, se estou perante esta divisão, eu tenho que saber o seguinte. Tenho que saber que P de x terá que ser igual a x menos A vezes o quociente mais o resto. Certo? Agora imaginem que eu substituo o x por a. Ora, então fica P de A igual a menos A vezes o quociente de A mais o resto
também, não é? O resto, que aqui será o resto em função de A, mas aqui, deixem-me aqui considerar o resto de A. Então o que é que eu vou concluir? 0 vezes qualquer coisa dá 0, portanto o meu P de A é igual ao resto. Pronto, o resto de A, o resto de X, tudo bem, é o resto de X quando X for A. Também não, aliás, normalmente nem se mete o que o X. Já sabemos que o resto, em condições normais, está sempre uma constante, por isso não há grande preocupação. Eu nem vou aqui colocar a variável para o resto, está bem? E sempre que fizemos, repararam que obtivemos sempre constante, por isso não é preocupante. Bom, está feito. Deixem-me só apagar também aqui. E então está aprovado o teorema do resto. Então agora a partir daqui é só fazer alguns exercícios para que vocês entendam, ok? Portanto, o teorema do resto adequa-se especialmente para determinar o resto. Reparem, através do teorema do resto, qual será o resto da divisão de menos, isto é um exercício também, um exemplo, menos x ao cubo menos 2x quadrado mais x menos 3 a dividir por x menos 2. Vejam, tenho esta divisão, não é? É porque o meu A é 2. Se o meu A é 2, aí o meu P de x é este valor, então o resto terá que ser P de 2. Ou seja, terá que ser menos 2 ao cubo, menos 2 vezes 2 quadrado, mais 2, menos 3. Ou seja, menos 8, menos 8, mais 2 menos 3, que dará menos 16, menos 17. Este é o resultado final. Portanto, este é o meu resto. Foi preciso fazer Ruffini para chegar ao resto? Não foi. Foi preciso ir pela divisão euclidiana. Nós já nem nos lembramos da divisão euclidiana depois destas técnicas. Estas técnicas são um louvor de Deus face àquilo que nós vimos na videoaula anterior, se bem se recorda, na videoaula teórica anterior. Mas pronto, chegámos aqui ao resto. O teorema do resto serve para isto. Porque não há aqui grande dificuldade. Agora, temos de ter em consideração o seguinte. Se P de x, vou deixar a nota aqui, se P de x é divisível por x menos a, então, quando é divisível o resto não dá zero. Então é porque o P de a também tem de ser zero. Portanto, sempre que me pedirem, será que é divisível por... Será que um polinómio é divisível por este binómio? Nós substituímos o a no dividendo e se der zero, sim senhor, ele é divisível. Se não der, não é. Tão simples quanto isto, está bem? Portanto, imaginem, este polinómio é divisível por x menos 2? Não, não é, porque o P de a deu diferente de zero. Só se desse zero é que significava que o resto era zero e então significava também que teríamos aqui um caso em que o polinómio era divisível por x menos 2, coisa que não é verdade. Está certo? Portanto, temos também o teorema do resto visto e temos praticamente esta matéria terminada, pelo menos a nível teórico. Só nos falta falar de uma coisinha antes de entrar nas inequações de grau superior ao primeiro, que não será nesta videoaula, será na videoaula seguinte. Esta videoaula terminará no que eu vou iniciar agora, que está relacionado com a fatorização polinomial. Eu vou aqui colocar fatorização polinomial. Bom, e há aqui umas regras que são precisas para fazer estes exercícios. Imaginem, dado um polinómio P de x e uma raiz a, sendo essa raiz de P de x, designa-se por multiplicidade de a o maior número natural, de modo a que eu verifique a raiz repetida n vezes. Imaginem, se eu tiver eu vou dar este exemplo, x menos 2 ao quadrado. Ora, este polinómio, neste caso é um binómio, tem uma raiz múltipla, porque eu sei que isto pode ser separado em x menos 2, x menos 2. Ou seja, se eu substituir o x por 2, tanto neste caso como neste, eles vão anular. Portanto, as raízes deste binómio são x igual a 2 duas vezes. Por isso é que o meu n é 2. O n aqui é o número natural que refere o número de vezes que um valor repetido anula o polinómio. E isso é que se chama uma raiz múltipla. Se for uma raiz simples, significa que aquele número só anula o polinómio uma vez. Se esse número anular por mais do que anularem mais do que um fator, o mesmo número, então ele é múltiplo e repete-se tantas vezes quantos fatores iguais
existirem. É um bocadinho isto que eu quero que vocês entendam. Então, rapidamente, imaginem que vos pediam qual a multiplicidade da raiz de 2 neste polinómio. Vejam, x à quarta, menos 5x ao cubo, mais 6x quadrado, mais 4x menos 8. Ou seja, estão-me a pedir a multiplicidade de 2. Estão-me a dizer, quantas vezes é que a raiz de 2 é válida? Então eu vou fazer Ruffini, que é mais rápido. Então tenho 1 menos 5, 6, 4 menos 8, ou seja, termo de grau 4, grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. Eu sei que a raiz é 2. E vejam então o seguinte, vejam que eu baixo 1, depois 1 vezes 2 dá 2, somando dá menos 3, vezes 2 dá menos 6, somando dá 0, vezes 2 dá 0, somando dá 4, vezes 2 dá 8, somando dá 0. Resto 0. Então se o resto é 0, sim senhora, este 2 é uma raiz. Agora, quantas vezes é que ele será raiz? Vamos continuar. Vamos aqui colocar novamente o 2. E então vejam, baixo 1, 1 vezes 2 dá 2, somando dá menos 1, multiplicando fica menos 2, dá menos 2, somando vai dar menos 2, vezes 2 dá menos 4, que somando dá 0 novamente, volta a ser raiz, certo? Vamos só fazer mais uma vez, porque depois vão ver que não será viável continuar. Ora, reparem que neste caso, baixo 1, 1 vezes 2 dá 2, menos 1 mais 2 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, e isto vai dar 0. Pronto. Outra vez. Porquê é que eu vou parar aqui? Eu vou parar aqui porque, reparem, eu obtive como final x mais 1. E x mais 1 não se anula com o 2. Portanto, reparem como o meu quociente final será este, mas eu consegui obter x menos 2 aqui, porque o resto deu 0. Consegui obter x menos 2 daqui, porque o resto deu 0. E consegui obter x menos 2 daqui, porque o resto deu 0. Então, a minha multiplicidade de raiz 2 é 3. Porque eu tenho 3 fatores, onde substituindo o x por 2, anularei todo o polinómio, nomeadamente graças a anular esse fator e eles estarem todos a multiplicar entre si. Ou seja, e como sobrou x mais 1, eu até posso concluir então, conclui-se isto. X mais 1, x menos 2 ao cubo. Está ou não está fatorizado este polinómio? Viram que forma tão simples de fatorizar um polinómio que inicialmente era assim? Complexo. Já viram? Ora, nem mais. Portanto, temos aqui tudo para conseguir fatorizar polinómios. Agora, tenham atenção. Há aqui uma importância. Um polinómio que tenha grau n tem n raízes. Está bem? No máximo, n raízes. Porque pode ter raízes imaginárias e depois isso não será contabilizado nos nossos... agora será contabilizado apenas no 12º ano, onde iremos estudar números imaginários. A matemática no 12º ano torna-se tão difícil que nós vamos ter que imaginar, vejam só. Tudo o que for concreto já vai ser sabido, e então teremos que entrar no campo da imaginação. Cuidado, que é bonito, é agradável, é diferente. Também não é nada do outro mundo. Nada que vocês não consigam entender com esforço, tá bom? Ora, agora acaba por ser importante ter em consideração outra coisa. Imaginem que vos pediam outro exercício. Agora vou fazer só mais... creio que 2 exemplos chegam. Mais 2 exemplos para abordar aqui alguns conceitos específicos que têm que ser levados em consideração, mas nada que com a experiência vocês não consigam adquirir. Imaginem que neste novo exercício me pediam: olha, fatoriza ou decompõe este polinómio, que eu aqui vou considerar x ao cubo menos 2x quadrado menos 5x mais 6, sabendo que admite a raiz x igual a 1. Ora, ou seja, sabendo que é divisível por x menos 1. Certo? E então, se é divisível por x menos 1, se a raiz é 1, eu vou ter Ruffini com o valor 1 no sítio da raiz. Agora, vou ter 1 para o termo em grau 3, menos 2 para o termo em grau 2, menos 5 para o termo em grau 1 e 6 para o termo independente. Baixa o primeiro, multiplica, soma-se, multiplica, soma-se, multiplica, soma-se. Deu 0, só podia. Disseram-me que uma raiz era 1, tinha mesmo que dar 0. A questão é que se eu mantiver 1, vão ver que não vai dar. Vamos aqui tentar para eu depois riscar. Baixa 1, multiplica, dá 0, multiplica, dá menos 6. Ups!
não é 0. Então, paramos aqui e vamos fazer o seguinte. Eu já sei que x menos 1 é uma raiz. Portanto, eu já tenho este fator guardado. Agora, o que é que me sobrou? Sobrou-me, até vou começar como vos ensinei, que é mais fácil. Sobrou-me menos 6, menos x, mais x quadrado. Então, agora a fórmula resolvente não determina o que falta daqui? Não podemos igualar isto a 0 e descobrir as raízes por esse método tão simples e expedito? Vejam, o b é menos 1. Reparem, o a é 1, o b é menos 1 e o c é menos 6. Então terei menos b, portanto 1, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, mais 24. Sobre 2 já, portanto sobre 2. Isto será x igual a 1 mais ou menos 5, porque a raiz de 25 dá 5, sobre 2. Portanto eu terei x igual a 1 mais 5, 6 sobre 2, 3, ou x igual a 1 menos 5 menos 4 sobre 2, menos 2. E então, reparem como eu fatorizo o polinómio em x menos 1, x menos 3, x mais 2. Sim, agora há esta questão. Porque quando a forma resolvente me origina um valor x igual a 3, eu tenho que o colocar x menos 3 no seu fator. Ou seja, o que a forma resolvente me dá é o valor que, substituído por x, anula o fator. E para que este 3 anule o fator, eu tenho que ter x menos 3. Só assim é que 3 menos 3 dá 0. Já aqui, pelo pensamento análogo, só consigo anular um fator com menos 2 se eu tiver x mais 2. Porque só com x mais 2, substituindo o x por menos 2, eu tenho menos 2 mais 2 a dar 0. Tá bom? É como aqui, x menos 1. Disseram-me que 1 era raiz. Por isso é que eu tive que o colocar no fator x menos 1. Porque é quando o x for 1 que o menos 1 dá 0. Por favor, entendam isto. E a partir daqui temos mais uma forma de fatorizar. Reparem, temos uma forma de comprovar a multiplicidade de raízes, fazendo vários rufines ou de qualquer maneira, para perceber até quando é que o resto deixa de ser 0. E assim poder elevar a um expoente. Reparem, multiplicidade 3 é porque a raiz 2 repete-se 3 vezes, então será x menos 2 ao cubo. Se fosse a raiz 1 a repetir-se 3 vezes, era x menos 1 ao cubo. Reparem que se a raiz é a, o fator é x menos a. É sempre com o sinal contrário. Pensem sempre ao contrário. Pronto. Agora ainda falta ver outro caso. Que acreditem dá um jeitaço. E com isto termina a videoaula. Depois fica apenas a faltar, obviamente, a resolução a videoaula com resoluções de exercícios, mas também depois videoaulas com inequações para terminar este capítulo da álgebra. Bom, vejam que falta agora falar do seguinte. Dado um polinómio p de x de coeficientes inteiros, as suas raízes inteiras são divisores do seu termo de grau 0, que é o termo independente. Ok? Portanto, não vamos aqui... Eu não vou fazer a prova. Seria muito confusa para vocês. Vou apenas dar-vos um exemplo com este exercício. Vejam. Imaginem que eu tenho x ao cubo menos 7x quadrado mais 11x menos 5. E dizem-me, cuidado, que admite raízes inteiras. Então vamos aqui verificar os dois pressupostos, porque se estes dois pressupostos não são verificados, esqueçam o que eu aqui vos vou ensinar. Primeiro, coeficientes do polinómio. E muita atenção, que os coeficientes quem são? Este, este e este, os que multiplicam pelas partes literais. O menos 5 não é. Está bem? Portanto, coeficientes do polinómio inteiros? Sim, está validado. O 1 é número inteiro, o menos 7 é número inteiro, o 11 é número inteiro. Tudo bem. Segundo, admite raízes inteiras. Pronto, é o que garantem no enunciado. Portanto, também está este pressuposto verificado. Então, conclusão. As raízes terão de ser... Agora, muito importante, ainda há bocadinho disse, as raízes terão que ser divisoras, ou divisores neste caso, do termo independente, que neste caso é o menos 5. Porque eu tenho que admitir que o polinómio tem sempre mais. Aqui está negativo é porque parte do termo independente. Então, quais são os divisores de menos 5?
Ora, os divisores de menos 5 são menos 1, 1, menos 5 e 5. Então, pelo menos um destes tem que ser raiz. Nós agora vamos testar se todos são. E com isto terminamos, e posso dar a videoaula por terminada. É assim que lá chegamos, não precisam dizer qual é a raiz. Então vamos ver. Vamos começar com o menos 1. Ora, eu já sei que os coeficientes são 1, menos 7, 11 e depois o termo independente menos 5. 1, menos 7, 11, menos 5. Vamos tentar o menos 1. Ora, baixa 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Somamos, fica menos 8. Vezes menos 1 dá 8. Somamos, dá 19. Vezes menos 1 dá menos 19. Com menos 5 fica menos 24. Portanto, o resto dá diferente de 0. Logo, menos 1 não é raiz. Ok? Está aqui concluído. A partir daqui, vamos tentar o 1. Está bem? Vou levar esta ordem. Já tentei o menos 1, não deu. Vou agora tentar o 1. Tentarei o menos 5 e o 5. Então, vamos tentar o 1. Ora, vamos aqui ver. Vamos tentar o 1. Os coeficientes, se bem me recordo, são 1, menos 7, 11, menos 5. Agora para o 1. Ora, baixa o primeiro, multiplica. Menos 7 mais 1 dá menos 6. Fica menos 6. 11 menos 6 mais menos 6 dá 5. Vezes 1 dá 5. Menos 5 mais 5, 0. Ok. 1 é a raiz. E então eu vou obter x menos 1 de fator. Então vamos agora tentar o menos 5. 1 menos 7, 11 menos 5. Menos 5. Então eu terei 1. Fica menos 5, com menos 7 dá menos 12, vezes menos 5 dá, ora se fosse menos 10 dava 120, metade é 60, isto fica 71, 71 vezes menos 5. Bom, se fosse 10 era 710, metade é 355, menos 355, menos 5 menos 355 dá menos 360, portanto é o resto que é diferente de 0, claramente. Portanto, menos 5 não é raiz. Está bem? Vamos tentar o 5. É engraçado que agora o 5 se calhar vai ser. Sem querer eu tive que os fazer todos. Tinha sempre. Porque não me disseram, olha, calcula as duas raízes do polinómio. Se me dissessem as duas, eu quando chegasse a duas parava, porque sabia que as outras não eram. Como aqui não me dizem o número, até podiam ser todas. Portanto, tenho mesmo que testar com todas. Aqui é 5. Vamos então baixar o primeiro. 1 vezes 5 dá 5. Menos 7 mais 5 menos 2. Vezes 5 dá menos 10. 11 mais menos 10 dá 1. Positivo. Vezes 5 dá 5. Menos 5 mais 5, 0, que é o resto. E que, pronto, é 0. Logo, o 5 é raiz. Portanto, o fator é x menos 5. Certo? E então a conclusão é que nós vamos passar a ter 5 como raiz, tal como também tínhamos o 1 como raiz. Então agora eu vou continuar na regra do Ruffini. Eu podia ter feito o teorema do resto, se calhar até se tornava mais simples, mas vou continuar na regra do Ruffini para poder fatorizar, para poder levar a cabo a fatorização deste polinómio. Vejam, 1 menos 7, 11 menos 5. Então eu agora vou começar com o 1. Vejam, já aqui fiz esta. Isto fica menos 6, 5, 5, 0. E agora vou prolongar o Ruffini para usar agora o 5, que sei que também é raiz. E vou baixar o 1, 5, menos 6 mais 5 dá menos 1. Menos 5 com 5 dá 0. E vejo que não consigo mais. Então vejam, a partir daqui eu vou concluir o seguinte. A partir daqui eu vou concluir que tenho fator x menos 1, fator x menos 5 e ainda sobra o menos 1 mais x. Ora, então o que é que eu vou concluir? Vou concluir que tenho, por fim, terei o meu polinómio x ao cubo menos 7 x quadrado mais 11x menos 5 a ser igual a x menos 1, primeiro fator, x menos 5, segundo, menos 1 mais x, terceiro. Mas o menos 1 mais x é x menos 1 também. Então, alto que eu vou ter x menos 1 quadrado vezes x menos 5.
E reparem que a raiz 5 é simples, porque o fator está elevado a 1. Já a raiz 1 é múltipla de multiplicidade 2, porque se repete duas vezes. Pronto, está o exercício estudado, está o polinómio fatorizado, decomposto, e está também a videoaula terminada, porque era isto que eu vos queria trazer nesta videoaula, tá bom? A nível teórico, para terminar o capítulo de álgebra, falta apenas estudar as inequações, a resolução de inequações de grau superior a 1. Porque as inequações de grau 1 estão resolvidas nas videoaulas referentes ao 9º ano. Por favor, consultem-nas, está bem? A partir daqui, falta também visualizar as videoaulas com resoluções de exercícios, mas isso é quando já perceberem a teoria e quiserem sistematizar, mecanizar o cálculo, está bom? Por mim e por hoje é tudo. Espero ter-me feito entender nesta videoaula, com esta matéria, com este conjunto de exercícios. Espero que não tenham surgido dúvidas. Se surgirem, por favor, comuniquem. Têm onde me encontrar no canal. É uma questão de perderem um pouco do vosso tempo, mas no que eu puder ajudar, com certeza que serão ajudados, está bom? Desejo os votos mais sinceros e profundos de sorte e felicidade nos vossos estudos, nos vossos testes, no vosso percurso académico. Não se esqueçam de classificar o vídeo para eu poder perceber se estive bem ou não e para poder melhorar caso seja necessário, se bem que eu tentarei sempre melhorar, isso prometo-vos. A letra é que será mais difícil, mas tudo bem. E é tudo, tá bom? Um forte abraço matemático a todos. Adeus!